mais um episódio do nosso podcast E Se a Felicidade For Uma Escolha, porque o é, incluindo nos negócios. E hoje temos connosco o Daniel Guedelha e o André Correia, que são os anfitriões do podcast Cruzamento, onde falam saúde, sustentabilidade e tecnologia. Sejam muito bem-vindos ambos. É uma honra vos ter aqui no meu podcast. E começo por vos perguntar o que é o cruzamento, como é que surgiu a ideia de fazerem este podcast, sendo que vocês, um é da área da tecnologia, outro é da área da saúde. Sim, Sandra, olá, muito bom dia. Bom dia a todos os que estão a nos ouvir. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um bocadinho destes temas que nos são tão queridos e que gostamos tanto de abordar. Começando pela tua pergunta, o que é o podcast Cruzamento? Nós dizemos, julgo eu, um bom resumo de quando iniciamos os nossos episódios. É um espaço de debate aberto e inovador, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. E o meu nome é André Correia, estou acompanhado também aqui pelo meu amigo anfitrião Daniel Guedelha. Portanto, é assim que nós começamos o podcast, a tentar dar uma perspectiva dos temas que vamos abordar e, se calhar, também interessante perceber onde é que esta jornada começou em 2019. E aqui, se calhar, Daniel, passo a bola para ti. Sim, olha, André, olha, Sandra, mais uma vez obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou no ginásio, estou onde estiverem, no carro a ouvir-nos. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que tens feito aqui também no podcast, Sandra. 2019, André, pois é, eu estou a residir na Suíça e foi numa caminhada nas montanhas suíças em que eu e o André discutíamos como é que nós conseguimos dar de volta ao nosso país, como é que nós conseguimos criar impacto e alimentar esta chama que nós temos de aprender. E então talvez duas palavras, Sandra, o impacto e o aprender. A primeira, o ponto de partida foi o aprender. Eu e o André somos muito curiosos e adoramos ter conversas com pessoas de várias áreas, sobretudo das áreas da saúde, tecnologia e das áreas da sustentabilidade. E então tínhamos um interesse muito grande e falávamos com várias pessoas sobre estes temas. E depois pensámos, mas como é que nós conseguimos causar este maior impacto, sobretudo no nosso país, em Portugal? E surgiu a ideia, porquê é que nós não temos estas conversas partilhando estas discussões, estas perguntas com as outras pessoas? E então aí surge a palavra impacto, ter um impacto real na sociedade, que estamos a tê-lo, e foi uma das grandes premissas, portanto, o aprender e o impacto, não foi, André? Foi, não é? O impacto é de facto muito, muito importante, e o Daniel estava a referir, ele está atualmente na Suíça, eu tive 4 anos na Suíça, tive mais 10 no Reino Unido, mais outros a passear por Angola e por outros países, Sei e de bem, facto isso é. nesta caminhada, não, mas de facto nesta caminhada nós estamos fora, mas as nossas raízes são em Portugal, e nesta caminhada foi isso muito importante, foi perceber que mesmo estando lá fora queríamos trazer algum valor também para o nosso país e trazer o conhecimento que aprendemos e das outras pessoas com quem aprendemos cá para dentro. E de facto, julgo que de forma modesta estamos a criar algum impacto. Temos já milhares de ouvintes no nosso podcast. Contamos com 2 séries, estamos já a preparar a terceira. Isto são mais de 55 entrevistas com pessoas que realmente conhecem os temas e que estão a abordar e a falar, e para nós dá-nos um enorme prazer ter essas conversas. E temos também a ambição de continuar com esta partilha de conhecimento, continuar com esta aprendizagem e contamos também com todos os teus ouvintes, Sandra, Com para nos certeza. ajudarem a crescer esta comunidade, para quantos mais melhor e mais conversas conseguimos ter. Eu sei bem o que é isso de estar fora, mas estamos sempre com um pezinho fora, que eu também estive em vários países, estive também em Moçambique, estive em Macau, estive Uhum. no Brasil, estive em Timor, portanto sei bem o que é isso, e depois queremos sempre trazer aquilo que, as nossas experiências que nós adquirimos lá Uhum. fora, não é? As novas competências que também adquirimos e os novos conhecimentos. E partilha de conhecimento eu acho que é das coisas mais fabulosas e das melhores coisas que nós podemos fazer. Por falar em saúde, a É. saúde mental nas empresas foi algo que deu assim um boom, não é? Durante a pandemia, era um tema já. Uhum. Temos aqui um convidado. Olá! Olá. E tem nome o gato? Para os que nos estão a ouvir? É o Blue, Blue, olha, é o pronto. Blue, é o Blue. Ele adora aparecer. Olha.
Deu-se um boom com a pandemia, mas era um tema que já vinha a ser falado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que já vinha a fazer campanhas, inclusive de chamada de atenção para esta questão. Como é que vocês veem a saúde mental nas empresas? Os estudos apresentam que mais de 50%, 60% das pessoas estão completamente esgotadas, que existem ambientes tóxicos, e que isso está inclusive a degradar a nossa saúde e está a dar origem a várias síndromes e problemas a nível físico de várias ordens. Sandra, olha, se calhar começar por dizer que é um problema muito grave e que deve ser encarado. E como tu estavas a referir, quando estavas a fazer a pergunta, tem existido evoluções, mas ainda existe um grande preconceito na nossa sociedade relativamente a este tópico e tem vindo a ser escondido. Contudo, também como tu disseste, felizmente vemos já alguns sinais positivos, conseguem-se observar, e as pessoas falam mais sobre isso, e tu és um excelente exemplo de tratar deste tema também no teu podcast. E sabes, Sandra, quando tu estavas a fazer a pergunta e tocaste também nisso, uma reflexão para mim é muito, muito importante. O que eu observo à minha volta e nas empresas, eu acho que os temas estão muito relacionados, as pessoas, na grande maioria das vezes, eu arriscaria um número empírico, 80% das vezes, estão a fazer trabalhos em que realmente não estão no seu full potential, não estão a utilizar as suas forças naquilo que são realmente boas. Exato. Eu acho que isto está aqui um bocadinho ligado. O que eu também tenho observado na minha carreira é que quando isso acontece, quando as pessoas estão a fazer coisas que gostam, em que estão a trabalhar as forças que têm, é simplesmente brilhante o resultado. As pessoas realmente excedem-se. E eu acho que existem aqui vários pontos. O balanço da nossa sociedade e das empresas é realmente encontrar nas organizações e nas sociedades esse tal equilíbrio. E talvez terminar aqui com um ponto que eu acho extremamente importante, Sandra. Se calhar alguns dos teus ouvintes agora estão a ouvir, alguns estão a ver-nos e a dizer, pois é um bom ponto, realmente o meu chefe, há 5 anos que eu ando a pedir para mudar de posição e ele não muda de posição e aquela empresa está parada e eu deixa-me desafiar um bocadinho de volta. Stop. Own it. Agarrem vocês nas vossas carreiras. Agarrem vocês na vossa felicidade. Procurem, proponham. E se aquela empresa ou organização do Estado não é boa, não se sentem felizes nela, mudem. Mudem, sejam felizes, porque eu acho que, para terminar, Sandra, realmente estas coisas estão ligadas. Nós passamos tanto tempo no nosso trabalho, nós temos que ter algum prazer naquilo que fazemos. E, novamente, focar nas forças que nós temos e não nas fraquezas e nos pontos a melhorar. O que é que vocês fazem bem? E procurem trabalhos em que se completem neste ponto. Eu aqui, só para complementar, eu concordo com aquilo que o Daniel estava a dizer e com as referências também, Sandra, que tu fizeste. Queria só complementar que hoje, e depois da pandemia, esta questão do teletrabalho ou o modelo híbrido, que acho que é o que a maioria das empresas neste momento está a adaptar, traz também uma grande pressão para a parte da saúde mental. Portanto, há esta parte em que eu concordo a 300% com o que o Daniel diz. Nós temos que agarrar as nossas carreiras, temos que agarrar as nossas posições, sejam posições mais sénior ou mais júnior, não interessa, mas nós temos que estar em controle, porque isso também depois traz produtividade e resultados para as empresas. Portanto, é aqui um efeito cíclico, mas também com esta pressão do trabalhar de casa, muitas vezes encontramos-nos um pouco mais isolados, não é? Encontramos um pouco mais no nosso ambiente, mais pressão de que não estamos a ouvir aquela conversa, não estamos a ouvir não tivemos aquela informação, como é que eu lido com isto? Portanto, é aqui extremamente importante e mais do que nunca para as pessoas que não estão full-time num escritório, ter atenção a esta saúde mental, ter atenção a estas pausas produtivas. Às vezes é bom parar, ir tomar um café, claro, não é um café durante horas, ir para o café e discutir futebol e ver as notícias e depois voltar ao final do dia, não é isso que eu estou a falar, mas pausas regulares durante o dia é super importante, ir levantando e sentando. Isto é no escritório, mas no escritório há mais tendência para fazer isto, se calhar, do que existe em casa, fazer estes pequenos intervalos, essas pequenas pausas e também estabelecer aqui limites. O que é o limite do horário de trabalho em casa? Porque é muito fácil estar sentado numa sala ou num escritório dentro de casa e começar de manhã cedo e acabar
a altas horas da noite porque nos esquecemos, porque estamos a fazer as coisas que gostamos muitas vezes, ou que não gostamos e estamos a ser forçadas, mas conseguir criar essas barreiras físicas ou apenas mentais para transicionar do que é o espaço de escritório para o espaço de casa. Eu estou, se calhar, a dizer coisas que são senso comum, mas há estudos que o mostram que, se calhar, ainda precisam de ser mais senso comum do que são atualmente. Portanto, ter isso em atenção, porque isso depois, no final do dia, tem um impacto muito grande na saúde mental. E se a saúde mental não funcionar, tudo o resto não funciona, isso é garantido. Exatamente, exatamente. E nunca é demais reforçar essas pequenas sugestões que têm um impacto enorme na nossa saúde, quer física, quer mental, porque movimentar também faz bem, porque nós estamos muito tempo na mesma posição. E por falar em saúde, será que existe saúde sem sustentabilidade e sustentabilidade sem saúde? Isso é uma pergunta interessante. Eu se calhar começo deixa-me pegar nesta. It depends, como eu aprendi no MBA, e pronto, e depois podes responder não. Então, olha, Sandra, eu acho que de facto os dois fatores estão absolutamente ligados. É a minha resposta to the point. E se calhar, deixa-me só partilhar aqui alguma informação que eu acho que é importante para os ouvintes também. Nós muitas vezes associamos a sustentabilidade à parte ambiental. E não é só. Ah, mas não é só, exatamente. Existem outros fatores. Eu vou usar aqui um palavrão, um framework, o chamado ESG, só para contextualizar um pouco. O ESG é, para as pessoas que não sabem, Environmental, Social and Governance, e basicamente corresponde a três pilares: um mais natureza ambiental, o outro social e outro de governança. Na área da saúde, que foi a tua pergunta, e em particular, se calhar aqui, a indústria farmacêutica, que eu conheço um pouco melhor, o S de social tem um impacto muito maior, sobretudo no que toca às pessoas terem acesso aos seus medicamentos e ter acesso à saúde de uma forma geral. E Sandra, para partilhar aqui, eu acho que existem vários exemplos de como é que isto pode ser aplicado. Eu vou dar aqui um ou dois exemplos. Por exemplo, as empresas farmacêuticas trabalharem no desenvolvimento de medicamentos que se focam em países, então geralmente essas doenças em países em desenvolvimento, exemplo, malária ou lepra. Portanto, isto são factualmente áreas de investimento de algumas dessas empresas. Outro exemplo, por exemplo, para partilhar com os nossos ouvintes, tem a ver com o desenvolvimento dos medicamentos também para estas geografias, ou seja, as infraestruturas, como nós sabemos, nestas geografias não são ótimas muitas das vezes, por Ou exemplo, nulas. ou nulas, como já tiveste em algumas dessas regiões, e a energia, sabemos que não existem várias regiões em que a energia é cortada com frequência, e como Uhum. se pode imaginar, cadeias de refrigeração, existem medicamentos que precisam de frio para serem conservados, são produtos que são mais difíceis de chegar a esses doentes. Como tal, no processo de desenvolvimento do medicamento demora 10, 15, 20 anos. Se pensar desde o início como é que vamos fazer a chamada formulação deste medicamento para não necessitar de uma cadeia refrigerada e ser guardada a temperatura ambiente, por exemplo, já permite um acesso maior a esse tipo de países. Portanto, isto são dois exemplos, Sandra, em que a parte do S social é tão importante na saúde, e pronto, para partilhar isto também com os nossos ouvintes novamente, para resumo, temos a parte do ambiente, a parte do S do social e da governance, e na área da saúde, voltando à tua pergunta, é o S, o social, o acesso à saúde, que é o mais relevante. Uhum. Até porque está também nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a melhoria de acesso à saúde. E de facto, nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, as condições às vezes, e o calor também, como é que se Hum, leva medicamentos que precisam de refrigeração em países em altas temperaturas, não é? E, Exatamente. e de facto, a eletricidade, o acesso à energia, às vezes não é fácil. Eu falo por Uhum, experiência própria, que vivi 5 meses com uhum. eletricidade das 6 da tarde às 6 da manhã. Pronto, lá Já não está, é lá mau, está. já não é mau. Dava para manter as coisas congeladas no congelador, portanto já não é mau de todo. E tinha um frigorífico, portanto não é mau. Hum. E qual é a vossa percepção quanto à recolha de dados pessoais,
relativos à nossa saúde pelas aplicações e que implicações é que isso também pode trazer para prestadores de saúde com a utilização desses dados e como é que fica a nossa privacidade, não é? Porque temos cada vez mais aplicações que fazem recolha dos nossos dados, não é? Tensão arterial, quantos passos é que damos, sei lá, sintomas que nós possamos ter, e nós mulheres temos até aplicações para seguir o nosso ciclo menstrual. Portanto, que implicações é que isso poderá ter, inclusive depois junto dos prestadores de saúde, e onde é que fica a nossa privacidade também? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu pessoalmente gosto muito da tecnologia, sou um apaixonado por tecnologia Eu sou uma early sobretudo, adapter, confesso. eu gostava de ser um early adopter para tudo o que aparece, porque eu sempre que vejo uma coisa nova tenho que me conter muito para não ir atrás. Mas no meio desta tecnologia, de tudo o que aparece, aquilo que eu realmente aprecio, que eu gosto, é o impacto que tem na vida das pessoas. Foi sempre algo que tentei seguir e conduziu muitas das minhas decisões ao longo da minha vida, pessoal e profissional, foi perceber a tecnologia, como é que pode impactar as vidas, porque esse é o real valor. Quando falamos de dados, e porque os dados estão aqui um bocadinho no centro de todas as tecnologias, e cada vez mais, eu acho ainda um tema mais fascinante. E ainda há bocado tu dizia que tivemos mais de 55 entrevistas, e é muito interessante ver ali uma tendência de que, diria que 99% dos nossos convidados, se não 100%, fala de uma forma ou de outra de dados. Mas falam de dados sempre de uma perspectiva diferente, que é assim um conceito muito, muito interessante. Porquê? Um pouco o que estavas a dizer, porque no ecossistema da saúde, e aqui o impacto da tecnologia, não há maior impacto que na saúde, não é? Portanto, aqui quando falamos para a saúde, de facto, cada player do ecossistema tem ou sente na pele diferentes desafios, e dos dados também recolhe diferentes oportunidades e diferentes benefícios. Mas, inevitavelmente, fala-se de dados. Aqui, como eu disse, eu acho que caminha-se para uma realidade em que os dados estão no centro de tudo, e eu acho que não há volta a dar. Fala-se da saúde 4.0, 5.0, com medicinas personalizadas, inteligência artificial, machine learning, portanto, todas estas realidades, assim, isto tudo são tecnologias, são algoritmos que, na base, mais uma vez, têm os dados. Os avanços genéticos, por exemplo, só são possíveis com dados pessoais, e se nós, assim, eu posso ter uma patologia, uma doença, e ao meu lado estar uma pessoa com a mesma idade que eu, com a mesma, também homem, com as mesmas características, também faz desporto, etc, etc, mas basta uma diferença no estilo de vida, por exemplo, que obviamente a patologia que eu tenho vai se manifestar de forma diferente. E isto só se consegue, portanto, os dados aqui só conseguem potenciar, e essas aplicações que falaste só conseguem potencializar aqui este cuidado de saúde, se realmente houver dados específicos da pessoa para essa medicina personalizada. Portanto, isto é um pouco. Acho que de futuro não há volta a dar, como eu disse, e temos que mudar o nosso mindset enquanto sociedade e enquanto abordagem para os dados, porque é uma escolha difícil, mas que temos que fazer. Ou temos dados para nos ajudar e melhorar a nossa condição de vida e acabar com o cuidado de saúde e apostar muito mais na prevenção, que é onde está o real ganho. Portanto, e os dados podem ajudar isso. Falaste nas aplicações de controle de ciclos menstruais, os relógios que nos controlam os ritmos cardíacos, etc. Portanto, temos o sono, muito importante, muito importante. Agora, também como referiste, a questão que se coloca é quem confiar os dados e como é que são os controles postos na parte de ter dados e de processar esses mesmos dados. E aí também uma chamada de atenção, que eu acho que o tema da cybersecurity, cibersegurança, vai estar cada vez mais a foco. Já está, e já sei, provavelmente algumas pessoas vão dizer, não, mas nós já estamos, mas ainda vai ser uma área que vai explodir ainda mais na minha perspectiva. Fala-se muito em ataques informáticos e etc. Eu gosto de ver aqui um bocadinho o lado positivo das coisas, e não estou a dizer que ataques informáticos são positivos, mas são uma forma também de espicaçar um bocadinho a parte da cibersegurança, porque ao ver estes ataques mais desenvolvidos, permite também que a cibersegurança do lado dos bons aumenta e se desenvolva. Portanto, é aqui
é um caminho ainda muito longo que tem que correr, mas nós estamos a ver, assim como exemplo muito recente, o chat GPT e a explosão que teve. É um algoritmo de inteligência artificial, não é nada de muito, não é nada que não se tenha feito também no passado, mas foi posto ao consumidor final de uma forma muito imediata e nós vimos imediatamente, no espaço de meses, se não de semanas, o efeito que teve. E isto está a recolher dados. Aqui também só mais uma. Estou-me a alongar aqui um bocadinho, mas só aqui mais um ponto que eu acho também muito interessante, e falaste em aplicações. Eu acho que os benefícios são inúmeros. Falei no diagnóstico, terapêutica, mas também na prevenção pode trazer esses benefícios. O que eu acho também fabuloso é que quando falamos em Facebook, Instagram, YouTube, os TikToks desta vida, imediatamente damos os nossos dados, damos o nosso nome, damos a nossa morada, damos o nosso. E muitas destas empresas, de uma forma ou de outra, estão também relacionadas com a área da saúde. A Amazon tem área de farmacêuticas, o Facebook está a apostar imenso em inteligência artificial e áreas também relacionadas com a saúde, portanto, mas nós damos os nossos dados, não nos importamos. Mas se um profissional de saúde nos pedir o nosso nome, ou uma seguradora nos pede o nosso nome, porque de facto quer ajustar, e aqui mais uma vez a responsabilidade, não é? Mas porque de facto quer ajustar os produtos às nossas características pessoais, nós torcemos logo o nariz e, mas queres os dados para quê? O que é que vais fazer com eles? Portanto, eu acho que este paradigma, e é isso que eu te dizia, tem que haver aqui uma grande diferença, uma grande mudança de mindset em relação aos dados e às aplicações, mas Não, podem também causar, se bem aplicadas, causam um impacto muito positivo na nossa vida. nós estamos aqui para mudar esse mindset. Daniel, queres acrescentar Sem algo? dúvida. Não, acho que o André deu uma resposta bastante completa e com muito conteúdo. E só realçar realmente que as mais de 55 entrevistas que fizemos, os dados de uma forma ou de outra estão sempre no centro da conversa. E eu acho que isto é muito, muito, muito importante. Aliás, sem dados não conseguimos evoluir também, não é? Não conseguimos encontrar as soluções para os desafios que nos são colocados no dia a dia e naquilo que nós fazemos. E, dada a vossa experiência profissional e enquanto anfitriões do podcast, do cruzamento, como é que vocês veem o desenvolvimento da tecnologia e da inovação na pesquisa científica na área da saúde? Hum, É uma boa pergunta. E pronto, assim a minha resposta imediata é que os progressos têm sido simplesmente fantásticos nos últimos anos. E eu se calhar vou, Sandra, pegar aqui no ponto da pandemia, que é uma coisa relativamente recente, que ainda está entre nós, e pegar aqui do ponto de vista da saúde e se calhar da indústria farmacêutica como um exemplo concreto. Com a Covid, houve de facto um maior foco, e o André referiu também já este ponto, na prevenção. E, por exemplo, que se traduziu concretamente em maior investimento no desenvolvimento, por exemplo, de vacinas. Foi igualmente interessante verificar o aumento de colaborações entre o público e o privado. E deixa-me, Sandra, fazer aqui uma pequena pausa, porque esta discussão do público e do privado, e vai de encontro à tua pergunta, tem espaço em Portugal, nomeadamente na área da saúde, nomeadamente na área hospitalar, mas sem ir em detalhes nessa área, eu acho que isto é importantíssimo e essencial para Uhum. conseguirmos continuar a desenvolver a tecnologia e a inovar na área da saúde. O público e o privado devem de forma simbiótica, trabalhar em ecossistemas semelhantes, aprender uns com os outros. Não é que o privado seja melhor que o público, ou que o público seja melhor que o privado. Eles devem sim entreajudar-se para que o desenvolvimento científico e tecnológico possa progredir. Eu acho isto importantíssimo, e é uma mensagem que eu também gostava de passar para os ouvintes. Eu estou na Suíça. Eu assisto a isto em várias áreas, energia, águas. Eu acho que podemos ir aqui há algumas que são um bocadinho controversas, saúde, tudo, mas eu acho que isto é extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico da inovação na área da saúde. E voltando à tua pergunta, isto assistiu-se factualmente durante a pandemia. Outro elemento também interessante neste contexto, as próprias empresas privadas colaboraram durante a pandemia. Por exemplo, a empresa farmacêutica A produzia a vacina para a empresa farmacêutica B. E isto era quase impensável antes. Ou seja, isto também contribuiu, porque havia uma necessidade, havia um foco, havia um objetivo,
E qual era esse objetivo, Sandra? É o doente no centro, neste caso da saúde, ou o cidadão no centro? Eu acho que isto é importantíssimo, estarmos focados no bem do doente, neste caso na área da saúde. E se calhar para terminar, também voltando aqui à questão das autoridades de reguladoras, em que houve um diálogo muito mais próximo, de forma a agilizar os processos da vacina, que como sabemos foram aprovados em tempos recorde, usando. Exatamente, mas usando os padrões de segurança extremos que a indústria o exige, e o famoso RNA mensageiro, que já estava há muito tempo, era uma tecnologia já muito conhecida, mas novamente, Sandra, e para finalizar, se calhar vou passar depois aqui ao André para acrescentar, o foco no doente, o foco no doente e no cidadão é o mais importante, e todo o resto do ecossistema deve girar à volta. Eu só acho que foi uma resposta bem dada, não tenho muito mais a acrescentar. Eu queria só aqui referir a parte do financiamento, a que a tecnologia e a inovação são de facto muito importantes para a pesquisa científica na área da saúde, como referiste, mas também é preciso haver um investimento, e é um investimento responsável. Falámos de dados, é uma área que me atrai particularmente por várias razões, é a parte da genética e a parte da genómica, portanto o desenvolvimento e a inovação que existem nestas áreas. E só queria deixar aqui um número do que se faz no Reino Unido, que para mim é um exemplo do bom que se está a fazer na parte da genómica, e neste momento eles tinham vários programas de investigação genómica a decorrer, conjugaram muitos deles num só programa, maior, mas uma só base de dados, lá está, a parte dos dados, e investiram qualquer coisa como 198 milhões de euros para fazer este programa. A Comissão Europeia lançou também um programa, o 1 milhão de genomas, em 2019, a nível europeu, mas um país como o Reino Unido são 198 milhões de euros que estão investidos. E isto Faz toda a diferença. permite uma inovação, sobretudo na questão da descoberta de novas patologias e na inovação de terapêuticas, brutal. A União Europeia tem este programa. Eu espero que está em 2018, mas ainda está a começar, mas espero que aqui exploda e que haja, no bom sentido, e que haja que traga muita inovação, porque é uma área também, na minha opinião, de futuro, sem dúvida. E André, se calhar, Sandra, só aqui um exemplo prático para os nossos ouvintes, eu acho que isto pode ser importantíssimo, por exemplo, na detecção de doenças raras, não é, André? Este tipo de investimento, que é uma área que deve merecer a nossa atenção, e nós temos feito vários também episódios sobre isto, as doenças raras que são tão importantes. Uhum. Ou seja, foco nas pessoas e colaboração são fundamentais para conseguirmos inclusive resultados mais rápidos, e isso só se consegue com colaboração Parece fácil. Sem dúvida. Exatamente. É fácil. Devia de ser, não é? Devia de ser. Tecnologia, saúde, sustentabilidade, ou não podíamos deixar de falar da inclusão social. E como é que a tecnologia pode ajudar na inclusão social? Aqui, mais uma vez, uma excelente pergunta, Sandra. E eu aqui queria focar um bocadinho nos info-excluídos. São muito importantes e não podem ser esquecidos. É preciso ter muita atenção. Eu acho que às vezes é fácil criar um canal de WhatsApp para um serviço, ou criar um formulário na internet para um serviço, mas apesar do nosso país até ter uma cobertura bastante decente, há uma parte da população que não tem acesso. Portanto, não podemos esquecer dos info-excluídos, e temos que criar estes mecanismos para que eles também possam aceder, seja a cuidados de saúde, seja a outros cuidados. Mas como é que a tecnologia pode também contribuir para esta inclusão social? Sim, basta pensarmos que até há uns anos havia familiares que moravam numa cidade ou numa vila maior, tinham outros que moravam numa aldeia, alguns no interior ou noutras partes do nosso país, e não conseguiam comunicar, simplesmente. Hoje, pegamos no nosso telemóvel e não só comunicamos, portanto, não há só a questão do telefone, há a questão do vídeo. Nós vimos, eu vou a um restaurante, tiro fotografia ao que estou a comer para mandar ao meu familiar que está a não sei quantos quilómetros. Eu vou ao supermercado, essas coisas estão mudanas, nós partilhamos assim como até há bem pouco tempo não era possível. Portanto, isto é um exemplo relativamente simples de como a tecnologia pode contribuir
para a inclusão social, porque quebra muitas barreiras de distância que até agora haviam. Aliás, falámos ainda há pouco também do trabalho híbrido ou remoto. Isto é um sonho, um desejo que eu tenho, que esta questão da pandemia e que o trabalho, e que com a impulsão do trabalho remoto se consiga espalhar mais pessoas, tirá-las mais do litoral e levá-las mais para o interior, ou para outras zonas do litoral que até agora estavam mais despovoadas, portanto conseguir descentralizar das grandes cidades, porque isso também traz qualidade de vida e ajuda na saúde mental de que falávamos há pouco. E depois do lado da saúde, também lembrar que através da tecnologia eu consigo ter uma consulta de medicina, não necessariamente com um médico presencial, mas um especialista que esteja em Nova Iorque ou em Tóquio ou na Austrália, desde que esteja disponível a acordar um pouco mais cedo ou mais tarde, dependendo do fuso horário, pode-me ajudar na minha patologia ou no cuidado de saúde que eu preciso. E estamos muito rapidamente também a caminhar para realidades aumentadas, realidades virtuais que permitem cirurgias também à distância. Mais uma vez, um grande especialista a nível internacional, localizado em qualquer parte do mundo, a poder quase operar mesmo, e estamos a caminhar para aí, remotamente. Portanto, aqui a tecnologia, de facto, ter um contributo para a inclusão social e para uma melhor prestação de cuidados de saúde. Daniel. Olha, apenas a acrescentar que em Portugal existem excelentes exemplos, nomeadamente do tópico onde eu estava a falar aqui da realidade virtual e não só. Por exemplo, a Fundação Champalimau. E o trabalho que está a ser feito na Fundação Champalimau, e não só para dar um exemplo, acho que é muito meritório e deve ser destacado, exatamente nesta direção, e é onde a tecnologia, a saúde e a sustentabilidade se podem cruzar de forma muito harmoniosa. Acrescentar isto, Sandra. Eu lembro-me que, pegando no que o André falou, da evolução da tecnologia, como isso diminuiu a distância entre as pessoas. Eu, quando estava em Macau, portanto, início de 2000, com 20 e poucos anos, e ainda usávamos as câmaras nos computadores, portanto, isto parece algo que foi há 500 mil anos, mas foi há 20 anos atrás, não é? Não foi assim há tanto tempo. E eu só pensava, ainda bem que eu tenho esta possibilidade de falar com os meus pais, era pelo Skype, não é? Eu estava no outro lado do mundo e só me lembrava os portugueses que saíram de Portugal nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30, 60, 70, não tiveram aquela possibilidade. Era por carta, quando chegava, não é? Eu, quando estive no Brasil, eu falei com portugueses que foram para lá adolescentes, 13, 14, 15 anos, assim, pensava, não tinham como comunicar, e nós hoje temos essa facilidade, não é? Nós estamos em qualquer lado do mundo e falamos com toda a gente, estamos em contacto com toda a gente. Portanto, aquele lado da solidão que leva também a questões psicológicas, não é? Não se coloca, mas mesmo assim parece que estamos cada vez mais desconectados. Sandra, desculpa, só acrescentar que mesmo nessas ligações, o custo também que é de ligar, não é? Ou seja, hoje nós fazemos uma chamada de forma super fácil para qualquer parte do mundo, não é só para dentro de Portugal, qualquer parte do mundo, e basta usar uma aplicação como WhatsApp ou FaceTime ou qualquer coisa, e imediatamente temos, ou com o Skype, temos esse contacto para um custo muito baixo, em que nas alturas, em 2000, como tu estavas a referir, o custo era elevadíssimo para fazer qualquer um deste tipo de contactos, não é? E estamos nós aqui, não é? A ter esta conversa, Exatamente. não é? A cada um no seu ponto, o Daniel na Suíça, nós os dois em Portugal, mas cada um numa cidade diferente, não é? Exatamente. Portanto, isto há uns anos atrás, há 20 anos atrás, era quase que impensável, ou já se começava a desenhar, não é? Aquilo que era ficção científica, aquilo que aparecia no Star Trek, e que ele, um telecomunicador, não é? De facto, é um telemóvel. Hoje em dia, toda a gente tem aquele aparelho que víamos lá no Star Trek. É um facto. Ainda bem que assim é. Por falar de Suíça, a Suíça de facto é uma referência mundial em muitas áreas, nomeadamente na indústria farmacêutica. Qual é o sucesso
ou melhor, qual é o segredo do sucesso da Suíça e como é que isso poderá ser implementado em Portugal? Pergunta simples, resposta complexa. Então, deixa-me então tentar elaborar aqui uma resposta, Sandra. Eu acho que se calhar começar pela palavra foco. E isso também se aplica no nosso país, Portugal. E eu acho que é importantíssimo, e aqui uma mensagem também para Portugal, o foco, quais são as áreas estratégicas que nós, como país, queremos trabalhar e desenvolver. Eu acho que isto é importantíssimo. E a Suíça escolheu a indústria farmacêutica, como os chocolates, como a banca, como os relógios, existem alguns exemplos, o próprio Uhum. turismo, como áreas estratégicas. Então, olha, Sandra, eu estou há mais de 14 anos na Suíça, estive em outros países, a trabalhar no cluster da indústria farmacêutica, que é de facto um dos mais importantes neste país. E ao longo desta jornada tenho aprendido imenso na área da indústria farmacêutica e a criação, para responder à tua pergunta, concretamente, de um setor industrial e económico forte e competitivo passa por um processo longo. E para te dar um exemplo, a indústria farmacêutica na Suíça teve origem há mais de 200 anos e é interessante que começou na indústria têxtil. A indústria têxtil, cores para na altura até as fardas militares. E depois de uma evolução passou pelos químicos, nomeadamente os fertilizantes e os pesticidas, e mais recentemente é que chegou à área da biotecnologia. Quais é que são os fatores, do meu ponto de vista, são determinantes para este sucesso? O país tem um ecossistema que permite uma forte proximidade entre, por exemplo, startups e Uhum. grandes multinacionais farmacêuticas, como exemplo a Roche, a Novartis, a Johnson Johnson, e universidades de topo, o ETH em Zurique, o EPFL em Lausanne, entre outros. Num setor em que são necessários, neste caso, trabalhadores altamente qualificados, a capacidade de inovação é, obviamente, crucial. E segundo um relatório, para dar dados concretos, 2022 do IMD, o Institute for Management Development, sobre a competitividade dos países, a Suíça ocupa o segundo lugar. E, para tipo de exemplo, Portugal é o 42º. Além disso, é um país que aparece em diversos rankings como um dos melhores países para se viver. E voltando à conversa que tivemos já neste episódio, Sandra, tem a ver com o ecossistema, tem a ver com o foco e com o ecossistema. Parcerias públicas, privadas, uma harmonia social e, sobretudo, uma decisão política, mas também privada em investir numa área específica. Portanto, temos aqui uma mistura de elementos. E para finalizar e lançar talvez também aqui um desafio, Portugal tem alguns players médios no contexto europeu, que têm bases familiares que devem ser obviamente respeitadas, mas talvez pensar em criar uma grande empresa portuguesa com uma faturação superior a 1.000 milhões de euros, fica o desafio, aqui uma merge and acquisition entre os grandes players portugueses, talvez fosse uma oportunidade boa para criarmos aqui um músculo grande e apostarmos nesta área em Portugal. Uhum. Fica então a dica, hashtag fica a dica. Fica a dica. Exato, usando agora a linguagem, não é? Digital, que corre as redes sociais, fica a dica. E de facto, como eu digo sempre, colaboração é fundamental para nós conseguirmos os objetivos e aquilo a que nos propomos, porque se nós andarmos aqui cada um a competir para o seu lado, dificilmente chegamos a algum lado. E como É vimos. verdade, Sandra, só para acrescentar, isto é uma conversa, obviamente, a competição é importante, do meu ponto de vista, é Também, saudável, mas como tu acho que era exatamente estavas a dizer, dentro de alguns limites, guardrails, não é? Não pode ser ao exatamente, extremo, é isso, não é? Exatamente, exatamente. Mas exatamente. é saudável, eu acho que é importantíssima. Ela permite evoluir, permite avançarmos, não é? Mas Hum, não levar ao extremo, não levar à hipercompetitividade, que isso também faz com que depois cada um queira hum, seguir pelo seu caminho e quando nós trabalhamos todos em conjunto em prol de algo maior, aí sim, aí conseguimos todos, inclusive, olha, o que é que estás a fazer? E, Olha, mas eu já consegui isto. Não, hum. estamos e aqui. já agora
Sim. Já agora para acrescentar também, um pouco no sentido do ecossistema e na colaboração competitiva, eu até gostava de pôr esse tema aí, também a escolha estratégica, porque, assim, eu acho, da experiência também que tive na Suíça, a escolha estratégica em determinados setores foram realmente, é muito importante. E não quer dizer que Portugal tenha que ter como escolha estratégica a saúde, tem condições para fazer, pode fazer, Eu acho que deve mas ter. e a saúde, eu agora vou voltar aqui um bocadinho outra vez atrás à parte da saúde mental, na parte da prevenção, e nós temos um turismo tão bom, temos condições fantásticas de turismo, porque não necessariamente pôr isto como turismo de saúde, porque isso é algo diferente podemos apostar, mas há países como a Índia que têm uma dimensão muito maior, Uhum. se calhar, para trazer isso, mas um turismo de bem-estar. Ou Uhum. seja, aproveitar aqui um bocadinho o turismo das termas, aproveitar um bocadinho o turismo de restaurantes, de parte vinícola e trazer tudo isso que o nosso país tem de tão bom, com este sol maravilhoso, com esta comida maravilhosa, atrair este turismo interno e externo, para depois também alavancar aqui a prevenção na parte da saúde, e nomeadamente não só na saúde física, mas também nomeadamente na saúde mental. Portanto, há aqui se calhar também uma oportunidade dentro de um subsetor da área da saúde. E nós temos ótimas Mas são escolhas termas em estratégicas. Portugal e muitas vezes um pouco esquecidas. Isso também é algo que eu às vezes também falo, que nós temos regiões e temos termas fantásticas. E aí também há o papel também dos privados e dos próprios municípios também de agarrar nisso, não é? E eles próprios estabelecerem estratégias e desenvolverem junto com os empresários locais, não é? Uhum. Definir as suas próprias Absolutamente, Sandra, estratégias. absolutamente. E que tu referiste, e bem, eu não resisto a fazer também um comentário, não tem que ser, não tem que estar à espera do governo ou do município, Exatamente. exatamente. Existe a possibilidade do privado, o próprio privado, ou as pessoas terem essa iniciativa. Portanto, é exatamente a simbiose. Nós falámos ao longo desta conversa que eu acho que é tão importante e desconstruir aqui muitos silos que temos em Portugal, muitas quintinhas, e metê-las a falar umas com as outras. É o mindset, não é? Mudar aqui um bocadinho o mindset Hum, hum, e haver uma união, uma colaboração, lá está, voltamos ao mesmo, uma colaboração entre todos, porque dessa forma toda a gente ganha, não é? hum. Sobretudo o cidadão e o doente. Exatamente. Esperemos cada vez menos, não é? Com maior prevenção das doenças, porque de facto o maior ganho na saúde está exatamente na prevenção, não é? E adorei vos ter aqui. Eu já sou vossa ouvinte e vou continuar a ser. Boa. Obrigado. Vocês estão a lançar a terceira série? Quando é que ela começa? Boa. A terceira série já está a ser preparada, início de março. Vamos manter a cadência de 2 episódios por mês, portanto será semana sim, semana não. E uma das grandes novidades é que esta terceira série irá ter alguns, esperemos que bastantes, episódios também em inglês, sobretudo porque queremos trazer visões diferentes de personalidades internacionais que possam ser disruptivas e que realmente possam contribuir também para Portugal com esse ângulo. André, estou-me a esquecer de alguma coisa? Não, acho que é isso. Quinzenalmente, às terças-feiras, nas plataformas habituais de podcast, YouTube, Instagram, etc. Acompanhem-nos, são bem-vindos, e são bem-vindos também a dar feedback de, pronto, de temas que gostariam também de ver envolvidos. Nós este ano queremos apostar muito com esta série, queremos apostar muito aqui na comunidade, e também para aprendermos com cada um de nós. Exato. Eu também vou deixar o link para o vosso Obrigado, Sandra. podcast. Para terminar, o que é felicidade para vocês? Queres começar? Posso começar, André? Podes. Olha, Sandra, a felicidade, eu sou engenheiro de formação,
A felicidade para mim é uma coisa que é construída com vários pilares. Eu acho que Menino começa com. engenheiro. Mas eu acredito mesmo nisto. E as pessoas que me conhecem, isto vai resonate, isto vai lhes dizer alguma coisa. Eu acho que começa com a base que somos nós. Ou seja, nós só somos felizes se tivermos saúde e estivermos rodeados de pessoas, família, amigos que gostamos. A saúde prende-se muito, e falámos durante este episódio, também com a saúde mental, obviamente com o sono, falámos disto, com uma alimentação equilibrada, com o desporto, prevenção, saúde. Portanto, há pilares fundamentais. E depois toda a rede que nos rodeia, amigos e família. Acrescentar aqui, se calhar, uma camada de. Foi aí que começámos a nossa conversa. Nós passamos muito tempo, se calhar demasiado, nos nossos trabalhos. E é importantíssimo para sermos felizes como indivíduos, termos um contexto bom e termos uma experiência boa durante essas horas imensas que passamos a trabalhar. Portanto, novamente, a call to action que eu desafio também os nossos ouvintes: se não estão felizes durante um período longo de tempo, eu direi 6 meses mais, no trabalho que estão a fazer, no trabalho que estão a desempenhar, mudem, procurem uma mudança, porque isso é tão importante para a vossa felicidade. E para terminar, Sandra, se alguém não é feliz, como é que consegue ajudar outra pessoa a ser feliz? Eu acho muito difícil. Daí eu estar centrado na felicidade do indivíduo. A mudança começa sempre em nós, e quando nós não estamos Uhum. satisfeitos, há ali algo que tem que ser olhado, tem que ser reconhecido e curado, para se conseguir muitas vezes dar o passo em frente. E em termos de horas, em média são 82.000 horas no trabalho, portanto, o que é isso? É coisa pouca. Por dia? Coisa pouca. Não, bem, beijinho. Portanto, Daniel, A fe- a felici- André, desculpa, Não, já estou a tocar a tudo. não, a felicidade sim, eu vejo de forma bastante simples, é estarmos bem, e para estarmos bem, é estarmos com as pessoas de quem gostamos, as pessoas que nos fazem crescer. É às vezes afastarmos um bocadinho as pessoas que nos deitam abaixo. Nós não conseguimos, nunca vamos conseguir agradar na vida a toda a gente, e se tentamos agradar a toda a gente, nós não conseguimos ser felizes. Isso é um princípio que eu pessoalmente tenho. Não é maltratar as pessoas, atenção, mas é também perceber quem são as pessoas que contribuem para a minha felicidade, e as que não são. E quem diz pessoas, diz atividades, diz áreas da vida que Uhum. contribuem ou não para a felicidade. A felicidade é ter conversas como esta, é ter conversas inteligentes, e de conversas que nos ajudem a aprender, conversas que nos desafiem algumas ideias postas que nós possamos ter também, mas aprender o outro ângulo, independentemente de mudarmos a nossa opinião ou não, porque podemos continuar com a nossa opinião, mas percebemos o ponto de vista dos outros também, o que é muito, muito importante, e também não ter medo de mudar a opinião, quando assim tem que ser. E é no geral, ter uma boa, uma boa saúde mental. Eu adorei aquela primeira pergunta, estou a ir muitas vezes, mas eu acredito sinceramente que se nós conseguirmos ter uma boa forma física, se conseguirmos dormir bem, como também já referimos, se conseguirmos estar em paz connosco, nós somos felizes. E aqui fechar um pouco o que vocês estavam a dizer, não é? Não é por acaso que nos aviões, em caso de emergência, pomos a máscara de oxigênio primeiro em nós, e só depois é que vamos ajudar os outros, não é? Porque se nós não conseguimos Excelente sobreviver, exemplo. também não conseguimos ajudar os outros. Portanto, a felicidade eu vejo mais ou menos como o mesmo, não é? Se nós formos felizes, conseguimos irradiar essa felicidade para os outros e fazê-los também mais felizes, ao contribuir para a felicidade deles. E como estavas a dizer, Sandra, esta vida é muito curta. Há um livro que é o 40.000 Semanas, não estou em erro, que eu aconselho, porque é um livro que mostra o quão curto é a vida, e, e todos os dias contam, todos os dias contam, ou todas as horas contam. É exatamente, principalmente quando passamos, em média, 82.000 horas a trabalhar. Se não formos felizes nessas horas, também não conseguimos ser felizes nas restantes. E com a felicidade vem a criatividade, e com a criatividade vem a inovação. Portanto, está tudo interligado, estamos todos interligados, e não é por acaso que eu tenho aqui estes pontinhos e estas linhas a ligar esses pontos, porque de facto estamos todos interligados. Adorei vos ter Obrigado, aqui, Sandra. lá está, a felicidade também está
nestes momentos. Vocês já sabem, eu conto com vocês no próximo episódio. Até lá, sejam felizes!